Mateus capítulo 9. Que igreja bonita, viu, pastor? Já passamos algumas vezes aqui para pregar em Vai e sempre dizia, que igreja bonita. Quem sabe um dia nós conhecemos aí, né? Só que a gente, irmãos, desde que a gente começou com os 16 anos de idade, a gente nunca pediu para pregar. A gente só prega por indicação. E graças a Deus conhecemos um abençoado e hoje estamos aqui. Amém, meus irmãos? Deus cumpre vontade do coração, irmãos. Queria pregar aqui, conhecer um povo que vai morar no céu, um povo espiritual, uma igreja alegre, um povo feliz, um povo contente. É bom demais, meus irmãos, sentir a presença de Deus. Amém? Glórias a Deus. Mateus capítulo 9, todos encontraram? Aleluia, nos ajude. Verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Tome seu assento, por favor. Irmãos, também fomos muito bem recebidos, uma receptividade muito abençoada. Acho que foi o abençoado, né? Tá uniformizado agora, tá todo chique aqui, bonito. Nos recebeu muito bem quando chegamos ali. Que Deus nos continue abençoando de uma maneira maravilhosa. Meus irmãos, é um prazer servir a Deus, é uma alegria imensa estar na casa de Deus, um privilégio glorioso, a gente se congregar, reunir, estar juntos adorando um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que realiza obras extraordinárias e grandiosas, um Deus a qual nós podemos nos comunicar com Ele, falar com Ele e sentirmos a sua presença gloriosa. Nós podemos falar com Ele e Ele testifica com a sua presença, com o seu Espírito em nós, move a nossa alma, quebranta o nosso coração. Já pude ver lágrimas nesta noite, já vi gente batendo palma, levantando a mão, dizendo glória a Deus. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade, há alegria, a glória de Deus se faz presente. E assim também deve ser uma igreja missionária, um povo que é movido pela compaixão e pelo amor, aonde não se interessa ou se importa somente com o seu eu, mas está disposto também a fazer algo mais por outrens, por alguém ou por almas que Jesus entregou a sua vida na cruz para nos dar a salvação. Aleluia! E nos dar o privilégio de sermos chamados de igreja e povo de Deus. Meus irmãos, como a minha esposa já iniciou aqui, e quase que eu disse, continua falando, continua pregando, glória a Deus, com a graça de Deus. Desde quando aceitamos a Cristo, com 12 anos de idade, Jesus falava conosco e continua falando a respeito da sua obra. Rapidamente, um resumo rápido: minha mãe e meu pai se separaram, eu era bem novinho ainda. Morei um pouquinho com meu pai num sítio, morei com meu avô, depois morei com meu pai em um bar, depois fomos para São Paulo. Resumidamente, meus irmãos, fomos morar em São Paulo, morava a 100 metros de uma boca de fumo, com 8 anos de idade morava lá, e eu era um jovem, uma criança muito triste, amargurada, sem alegria, sem vida. Morava com meu pai saía às 7 horas da manhã, voltava meia-noite, e eu acordava muitas vezes com ele tentando abrir a porta, porque estava embriagado, tentando achar a fechadura com a chave, e eu fui crescendo desta maneira. Certo dia, no colégio onde eu estudava, chegou um pessoal lá, um grupo de missionários distribuindo aqueles Novos Testamentos azuis dos Gideões. Quem já viu aqueles Novos Testamentos? Todo mundo, né? Que bênção. E eu novinho peguei um daquele lá e comecei a ler aquele Novo Testamento, vendo as histórias de Jesus, vendo o que Jesus fazia na vida das pessoas, e eu senti alegria em ler aquele livro.
livrinho pequeno, aquela Bíblia pequena. Mas mesmo assim eu ainda era um jovem triste, porque não tinha a presença do meu pai e da minha mãe junto, e eu sofri demais no dia das mães, dia dos pais, ou quando os pais iam buscar os filhos na escola. Era um jovem muito triste. Comecei a beber, fazer algumas coisas erradas, com 10 anos de idade, 11 anos, meu pai falou: volta para o Paraná morar com a sua mãe. Fui para Céu Azul, morar com a minha mãe. E chegando lá, ela disse: vamos para a igreja, porque o pai dela, o meu avô no caso, ele era cristão, era evangélico, hoje tem 74 anos, um grande homem de Deus. Quando chegamos lá, ela disse: nós vamos para a igreja. Ela pegou a minha irmã, que morava com meus avós, e agora juntamente comigo, e nós fomos à igreja. E eu comecei a ir na igreja, mas aquela tristeza não saiu do meu coração, até que um dia comecei a participar do grupo de jovens, e estava em um culto, a presença de Deus se manifestando, e alguém pregou sobre o grande amor de Deus que transforma a vida das pessoas. E eu vim para frente chorando com 12 anos de idade, levantei as minhas mãos e disse: eu quero receber esse amor, eu quero conhecer esse Deus. Uma alegria entrou na minha alma, e desde os 12 anos de idade, meus irmãos, eu sirvo a Cristo, e eu nunca passei um dia cabisbaixo ou derrotado, porque eu tenho Cristo Jesus dentro da minha alma. E falando isso, não quer dizer que a gente não passa, muitas das vezes, por lutas e tribulações, mas eu sempre me agarro no Salmo 23, verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Comecei a servir a Cristo, ganhei uma Bíblia, comecei a lê-la, comecei a ver se era verdade o que estavam pregando aqui. Fui lendo. Com 16 anos comecei a ter a oportunidade para pregar a palavra de Deus, e fomos desenvolvendo, e desde cedo Deus começou a usar gente para falar conosco. Ei, vou te levar para vários lugares, vou te levar para longe, vou te dar uma família. A minha oração sempre foi: eu quero uma família. Meu pai saiu de casa com 14 anos de idade, lá do Pernambuco, Petrolina. Um cidadão, é meu pai, eu amo ele, eu oro por ele, mas é sem vergonha demais. Cada dia tinha uma namorada, irmãos, dentro de casa, e isso aí para mim era terrível, porque eu era jovem, queria uma mãe, não tinha uma mãe, só tinha. Por isso era tristeza. E a primeira oração foi: Senhor, eu não quero ficar de namorinho, eu não quero esse negócio de ficar ficando, eu quero uma esposa. E eu orava: eu quero uma esposa. Jesus, eu quero algumas coisas aqui, tá? Escrevi: que ela seja crente, Senhor, que ela tema a Ti, Senhor, que ela esteja disposta a deixar tudo para fazer a Sua vontade junto comigo. E no final eu coloquei a mãozinha assim e falei: bonita, por favor. Jesus me deu crente, abençoada, disposta a deixar tudo para fazer a obra de Deus, e bonita, meus irmãos. Não, é linda. Você jovem que está aqui, quer fazer a obra de Deus, saiba que o casamento não é um ajuntamento de pessoas para somente dormir junto e morar na mesma casa, mas é uma união de propósitos para glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Trabalhando no escritório de contabilidade, bem tranquilinha, sentadinha, bonitinho o dia inteiro, surgiu a oportunidade de nós irmos para o Chile. Fomos fazer o estágio em Camboriú, juntamente com o pastor Cezino Bernardino, quando era vivo. Chegamos lá, fizemos, e antes de ir, eu falei: vamos, surgiu essa oportunidade. Ela disse: vamos. 3 anos de casado, mudança, tudo novinho, meus irmãos. Os móveis, né? Tudo branquinho, bonitinho, do jeito que queria. Vendemos tudo bem baratinho, e só saímos com algumas malas para ir fazer a obra de Deus. Casamento é a união de propósitos. E eu me lembro certo dia, e para lembrar e ser resumido, né, meus irmãos, ela é minha primeira namorada. E eu disse, quando eu fui para Malé, falei: Jesus, é essa mesmo. Certo dia um pregador falou: ei, moça, nós já éramos noivos. E o interessante é que quando começamos a namorar, Deus começou a falar com nós dois. Quando noivamos, Deus continuou falando com os dois.
E quando casamos, Deus continuou falando ainda, meus irmãos. Esse Deus é tremendo. E certo dia nós estávamos noivos. Disse: ei jovem, ela se colocou de pé e ela olhou para ele e disse assim: eu tenho uma grande obra missionária na sua vida. E ela já se derramou, começou a chorar na presença de Deus. E algo que ele falou foi assim: e eu já coloquei do seu lado alguém à sua altura para fazer a obra de Deus. Eu falei: deixamos tudo, fomos para a obra missionária. Salário bom, conforto, perto dos pais. Morávamos na Ilha de Páscoa. Alguém já ouviu falar da Ilha de Páscoa? 3, 4, 5, 6 irmãos. 7, 8. Fica a 5.000 quilômetros do continente do Chile. 5 horas de voo, 4.000 quilômetros melhor dizendo. 5 horas de voo para chegar lá. Fomos evangelizar um povo Rapa Nui, um povo brabo, feio e comilão, mas que tem uma alma preciosa para Jesus. Irmãos, foram dias abençoadores. Aprendemos o espanhol para se comunicar, um pouquinho de Rapa Nui. Sempre cantávamos na língua deles também, mas como ninguém entende, a gente deixou de cantar muitas das vezes, porque a gente canta e ninguém entende nada, é só para ouvir algo diferente. Mas aprendemos o espanhol, aprendemos um pouco da língua. Hamatu Iatu Ayetu Yakoi Koyetu Teara Te Parautia Te Via Koyetu Teopane Kiterangi. Jesus é o caminho que nos leva ao céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho e a porta que nos leva às mansões celestiais. E aprendia e falava essas palavras nos cultos. Os índios levantavam, pulavam, são tremendo. Vinha para o culto de shorts, óculos na cabeça, um pano amarrado na cabeça, mas na hora do louvor se levantava, cantava, pulava, derramava a sua alma na presença de Jesus. Aleluia. Às vezes, pastor, aleluia, aqui o povo é bênção, é crente, é salvo, é alegre, é feliz. Mas tem gente que não levanta a mão, não diz nada, não diz glória a Deus. Deus abençoa, tem uma casa boa, tem de tudo, do bom e do melhor. Encheu a barriguinha, está aqui, bonito, penteado, cheiroso, e ainda fica com mimimi no culto, não querendo adorar o nome de Jesus. Jesus vai visitar você nesta noite. Jesus quer falar contigo e despertar a sua alma. Ei, em nome de Jesus, se quebrante na presença de Deus. Já ouvi aqui que o culto é pessoal. Ai, que culto gelado, não ouvi nada. Não. Irmão, abra a sua alma e o seu coração. Desde a primeira leitura e primeira oração, Deus já está falando conosco. A primeira leitura foi em João capítulo 16. A gente tem que estar ligado, tem que estar ouvindo. Os jovens cantaram: quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não. Aleluia! Não sabe viver, porque já experimentou da glória de Deus, já experimentou do poder de Deus, a graça de Deus. Resumidamente, essa é a nossa rápida história de missões. Na obra de Deus, chegamos lá, tinha 9 pessoas na igreja, 9 índios. Saímos de lá, tinha 70 crentes já, servindo a Deus e louvando o nome do Senhor Jesus. Tinha lá um índio chamado Robinson Tepano. Ele chegava lá em casa, pastor, meia-noite, 1h da manhã. E chegava lá com as butinonas, camisa regata, um shortão, e lágrima nos olhos e um violão na mão. Matua é pastor na língua deles. El Senhor me dio mais uma canção. E eu, então cante. Meia-noite, abri a porta da igreja, a minha esposa e minha filha dentro da casa da pastoral. Vamos para a igreja então cantar. E ele pegava e começava a bater o pé e cantava e louvava o nome do Senhor. Inaminamingo Rivarahio Pecoe Te fatuere. Ele chorava, limpava as lágrimas, e eu olhando para ele porque eu não entendia nada. E eu falava: hermano, me hable por favor, o que está dizendo? E ele chorando dizia assim:
estaba en la casa, el Señor empezó a hablar conmigo en mi corazón y me dijo: não há verdadeiro amigo, não tem melhor amigo, não existe melhor amigo do que Jesus. Muitos podem te trair e te deixar, mas Jesus é o verdadeiro amigo que nunca vai lhe abandonar. Amanda rabashara masuri mikada. Ela manda rabasuri mikalaseri andaraia. Quem sabe muitos já lhe feriram, já lhe traíram. Jesus é o verdadeiro amigo que transforma, que abraça, lhe levanta, lhe restaura, lhe coloca de pé, transforma a sua alma, te dá paz e ainda leva para o céu e quer lhe usar aqui nesta terra. Você que está disposto a ser usado por Deus, levante a sua mão e diga glórias a Deus. Seja renovado, seja tocado por Deus, que a chama missionária possa encher o seu coração e aquecer a sua alma. E o que aprendemos com este período em missões, integrado 100%? Minha esposa já disse, Deus não deixa faltar absolutamente nada. O que vocês comiam lá, irmãos, de diferente? Batata doce e carne de cavalo. Se tiver carne de cavalo lá, convida, porque eu sou especialista em cozinhar carne de cavalo. Minha esposa sai para fora com a minha pequena, porque não sei se alguém já fez aqui, mas começa a cozinhar ela, sai uma espuma branca e um cheiro terrível. Alguém já fez? Só eu? Ninguém? Puxa vida, vou ter que abrir um açougue aqui, meus irmãos. E ela saia para fora com a minha pequena, ia fazer alguma coisa na sala das crianças, e eu lá cozinhando e orando, para não acabar o gás, porque demora demais, irmãos. Carne de cavalo é fibrosa, ela não tem gordura, então é só nervo e fibra, bem vermelhinha, bem escurinha. Tu corta ela, cozinha, corta um pedacinho, alho, cebola, tomate, pitadinha de sal, não deixa fritar muito, porque senão endurece de novo. Aleluia. Peixe demais, comia muito peixe. Batata doce, meus irmãos, ficamos 2 ou 3 anos sem comer batata doce, pastor. Era maionese de batata doce, purê de batata doce, caramelizada, irmãos, curanto lá é uma carne que eles fazem debaixo da terra. Abre um buraco, esquenta as pedras, taca fogo, depois põe a carne, tampa com folha de bananeira, joga a terra em cima, deixa umas 4, 5 horas lá, tira e come. Foi uma experiência gloriosa. E todas as casas que a gente visitava, eles diziam: muito obrigado. Obrigado por ter deixado o Brasil e vindo para cá. Obrigado por deixar o conforto de vocês e estar aqui conosco. Eles ligavam para minha esposa e diziam: o que vai ter de almoço? Brasileiro é uma benção, faz arroz, faz feijão, faz tudo um pouquinho. Lá era tudo caríssimo, meus irmãos, era tudo em dólar. Minha esposa fazia arroz, feijão, carne, fazia uma coisinha a mais. E o primeiro dia que foram comer lá em casa, eles pegaram, e a gente, educado, sirvam-se primeiro, por favor. Rapar a panela de carne, meus irmãos. Aprendemos, nunca mais deixe o índio servir primeiro. Só ficamos com a gordurinha. Mas eles traziam batata doce, abacate também, meus irmãos. Um abacate manteiga, uma delícia, para comer com salada, com pão, fazer hidratação, dá para fazer de tudo. Traziam de sacos, pastor, 50 quilos de abacate para a gente ficar verde e comer abacate até não querer mais. O que aprendemos com a obra missionária? O que é a chamada missionária? É estar disposto a ouvir a voz de Deus. Eu anotei alguma coisa. Nós como igreja, nós somos convocados para uma missão. Todos nós que estamos aqui nessa noite, Deus nos chamou para alguma coisa. Não, irmão, não sei fazer nada. Deus nos chamou para algo. Você tem que saber, entender para que área Deus lhe chamou.
Todos nós que estamos aqui somos chamados por Deus. Creio que é a primeira e a última vez que vou fazer isso. Não gosto muito. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus escolheu você para uma missão. Diga para ele em nome de Jesus. Deus escolheu você para uma missão. E como igreja, para que Deus nos chamou? Eu anotei 4 coisas. Primeira é pregar o Evangelho. Diga: pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. E de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Todos nós podemos pregar. Irmão, mas eu não sei ler, não sei falar em público, não sei me expressar. Pregue com o seu testemunho. Recebeu? Diga glória a Deus. Aprendeu? Diga aleluia. Charles Spurgeon dizia: se possível na sua pregação, use palavras. A maior pregação de um crente e da igreja salva missionária é o seu testemunho. Sabe por que eu aprendi isso, pastor? Quando cheguei lá, fui falar com um dos índios, uma família. Ele olhou para mim, me mirou e me disse: ei, que você está haciendo aqui, mi tierra? Aqui é minha terra, é o meu lugar, é a minha terra. O Brasil é tão grande, o que você veio fazer aqui? Eu assustei, irmãos, e falei: vim falar do amor de Deus para você. E ele disse: eu quero ver como é que você trabalha. Eu falei: eu vim pregar. Quero ver como é que você é na sua casa. Quero ver como é que é você na sua família. Quero ver o que você fala e o que você faz. Aí a gente compreendeu. 3, 4, 5 meses depois, ele entrou na igreja com a sua família para aceitar Jesus. Mas o que aconteceu antes? Justamente nesse dia, na obra missionária, nós sofremos uma opressão espiritual gigantesca. Aqui nós temos muitos crentes, muitas igrejas, um povo que está orando constantemente. Mas lá, distante, longe, onde estão os missionários espalhados, não tem igreja, não tem círculo de oração, não tem o povo orando. Certo dia, antes de começar o culto, a minha esposa estava preparando as coisas para a criança. Eu estava na igreja orando. De repente eu escutei passos. As portas fechadas, era 1 hora antes. E já começou a me arrupiar tudo. Chegou no meu ouvido e me falou em português: hoje não vai vir ninguém. Tirei o terno, abri as portas e as janelas e comecei a repreender o inimigo. Ele queria me assustar, ele queria me parar, ele queria me frustrar. E eu comecei a orar e repreender, e repreender, e repreender. E sempre olhando Jesus. E eu repreendia, orava e falava. E olhava lá, está chegando alguém. De repente chegou o primeiro carro. Eu falei: perdeu Satanás. Encheu a igreja de uma maneira tremenda. E foi justamente naquele dia que no final do culto eu disse: quem quer entregar sua vida a Jesus? Ele levantou sua mão e veio para frente com a sua família. Porque agora ele não só estava vendo, ouvindo o que eu estava falando, mas ele contemplou como nós vivíamos e como era o nosso testemunho diante deles. A igreja tem uma missão. A primeira é pregar o Evangelho. A segunda missão da igreja é discipular. Porque muitos aceitam e não ficam? Porque muitos vêm e não permanecem? Porque nós muitas das vezes deixamos esta área importantíssima da missão da igreja. Lembra-se? Mateus capítulo 28, verso 19, aonde trata da grande comissão: ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. E conclui dizendo assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso dever é discipular. Chegou alguém, aceitou Jesus. Se é jovem, a liderança e os jovens abraça, ora por ele. Cada um pega o telefone, o número dele, manda mensagem, bombardeia ele com oração. Manda oração, mensagem, texto bíblico. É nossa missão discipular, ensinar, saber por que nós estamos aqui.
Somos cônscios da responsabilidade que nós temos. Terceiro motivo que nós fomos chamados como igreja é para achar. O segundo é discipular. Diga discipular, por favor. O terceiro é achar. Diga achar. Lembra-se da ovelha perdida? Pastor, a parábola, o pastor conta elas e falta uma. O que ele faz? Ele vai atrás dela. Por favor, olhe em volta aí de você e vê se não está faltando alguém. Eu não sou daqui. Será que está faltando alguém do seu lado? Aí em cima está faltando alguém? Aleluia. Então você vai sair daqui cônscio dessa responsabilidade, que você tem que achar esta ovelha que está perdida. Lucas capítulo 19, versículo 10. Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. E o Senhor ainda continua dizendo: rogai, pois, ao Senhor da ceifa, ou da seara, que mande mais ceifeiros. Aleluia. Ainda a oração continua sendo a mesma. O quarto motivo que o Senhor nos chama é para receber. Diga receber. A ovelha foi, você vai atrás. Agora a igreja tem a responsabilidade de receber. Lembra do filho pródigo? Desobediente, deixou o pai, queria que o pai morresse, gastou tudo, viveu como queria, mas um dia ele retornou. E como o seu pai o recebeu? Com pedras na mão ou com os braços abertos? Aleluia. Lucas capítulo de número 15, verso 20. A Bíblia diz que quando o pai o viu de longe, correu ao seu encontro para o abraçar e para o beijar. É missão da igreja, que entendi como missionário, que nós temos que receber. Mas tem gente, irmão, que é complicado. Tem gente que é difícil, dá vontade de pegar umas 5 vezes. Mas a missão da igreja é receber. Está disposto a abraçar esta pessoa, colocá-la de pé e fazer, meus irmãos, que ela continue firme na presença de Jesus. Esses são 4 pontos que anotei pensando a respeito da chamada e da obra missionária para a igreja. Mas como é uma chamada missionária? Eu anotei, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é uma chamada pessoal. Aleluia. É uma chamada pessoal. Fiz algumas anotações aqui, mas eu quero ser breve. Lembrei-me de Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aleluia. E os serafins voavam de uma parte para outra cantando. Pulei um verso já, né? Mas é para adiantar. Eles estavam voando, tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então os serafins voam para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva tirada do seu altar. Então disse eu, que eu era homem de impuros lábios, e habitava no meio de um povo de impuros lábios também. E aquele anjo veio e tocou nos meus lábios. E o verso 8 diz: então eu ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui. A chamada missionária é uma chamada pessoal, que você decide estar disposto a se entregar completamente para Deus, se entregar inteiramente para Deus. E como Deus faz
essa chamada. No Antigo Testamento nós vemos que Deus chamou muitos homens e chamou-os para uma obra específica. Abraão, Deus fala direto com ele, fala: sai da sua terra e do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Mas começou com tomando uma decisão, saindo para fazer a obra de Deus. Ah, mas a igreja não faz, os irmãos não fazem. Comece você. Se desperte. Você que tem que ter essa consciência em fazer algo. Outro também que Deus chamou foi Moisés. Todos conhecem a história, resumidamente. Ele tem um encontro com Deus no monte. Deus revela para ele o seu plano e o sofrimento do povo. E Deus fala para ele: vai, Moisés. Em Êxodo capítulo 3 versículo 10, ele disse: vai, porque eu serei contigo. É uma chamada pessoal, meus irmãos. Também identifiquei no Salmo 89 verso 20, Deus fala assim: achei a Davi meu servo, e com santo óleo o ungi e o fortaleci. O chamou para uma grande obra. Lembra-se de 1 Samuel capítulo 16 verso 1, Deus fala para Samuel: desce à casa de Jessé, porque lá eu tenho me provido de um rei. Não era o mais forte, não era o mais belo, não era aquele que os olhos enchiam quando olhavam para ele, mas era aquele que Deus tinha escolhido. Os irmãos olharam, o pai olhou, trouxe os mais fortão, os mais puritão, e começou a apresentar eles, e Samuel dizia: é esse. Deus falava: não é esse não, porque eu não olho como o homem olha por fora, mas eu olho para o coração. É pessoal. Como está o seu coração nesta noite? Quando você ouve falar de missões, o que move dentro de você? O que acontece contigo como salvo? Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos adiantar. Jesus começa a chamar no Novo Testamento. Aleluia. Ele começa a convocar os seus discípulos, começa a chamar. Está andando na beira do mar e ele vê dois irmãos, Pedro e Tiago, dois pescadores. E Jesus olha para ele e diz assim: ei, vem e segue-me, porque eu quero fazer de vocês pescadores de homens. E o interessante do verso que diz assim, continuação, no capítulo, aleluia, capítulo 4, verso 18 em diante, diz assim: e eles deixaram e seguiram, e foram, tomaram uma decisão, não titubearam em dois pensamentos. A minha esposa aqui falou de temor, de medo. Não tenha medo em nome de Jesus. Se Deus lhe chamou para esta obra, porque Ele vai lhe sustentar, vai lhe usar, vai lhe capacitar, vai fazer grandes coisas contigo, mas basta você dar o primeiro passo e abrir o seu coração. Quantos têm vontade de fazer algo, mas por medo não fazem, deixam o tempo passar. Esses dias atrás eu tinha 16, 18, 20, me casei, já estou com 34. Uns 18, cabelo branco já identificado. O tempo passa rápido demais. Olha para você. Olha para você, como você era há um tempo atrás. O tempo vai passando. E eu ouvi de um certo homem de Deus dizendo assim: o tempo não perdoa ninguém. O tempo não perdoa ninguém. Por isso que Eclesiastes diz, 12:1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus anos e os maus dias, em que venha dizer:
não tenho contentamento neles. Aleluia. Você deve aproveitar a oportunidade que você tem hoje. Deve se despertar hoje, porque a chamada de Deus é pessoal. Mais para frente no capítulo 4, Deus chama mais 2 discípulos. Aleluia. Mas para resumir aqui, o que teve um encontro tão pessoal e glorioso com Jesus foi Saulo, no caminho de Damasco, perseguindo os crentes, perseguidor. Agora no meio do caminho, indo com uma missão, Deus muda, aleluia, o script da sua história. E ele ouve a voz de Jesus: ei, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem está falando comigo? Eu sou Jesus. Capítulo 9, versículo 15. Aleluia. Ananias estava ainda duvidando do que Deus iria fazer com ele, porque ele era um perseguidor. Ele falou assim: eu usarei ele para levar a minha palavra para os gentios e para muita gente. E no verso de número 16, se eu não estou enganado, diz assim: e ele verá o que sofrerá fazendo a minha vontade. O quanto ele vai padecer, porque para Jesus ele era um vaso escolhido. É uma chamada pessoal. Não deixe a oportunidade passar, em nome de Jesus. Podemos citar as histórias de vários homens de Deus: David Brainerd, Adoniram Judson, que foi evangelizar a Birmania, e grandes outros homens de Deus, como o pai das missões modernas, Martin Henry, e outros tantos mais, demonstrando que eles se dedicaram a fazer algo para Deus quando ouviram a sua voz, demonstrando que a chamada é pessoal. Por que pessoal, meus irmãos? Porque Deus não chama a instituição, Ele chama pessoas. Amém? Não é a instituição, são as pessoas que compõem a instituição aonde nós estamos. A segunda coisa que eu marquei a respeito da missão é um chamado para a renúncia. Renunciar o conforto, renunciar a vida tranquila e boa, sossegada, sem tantos compromissos. Já dizia Jesus, não é verdade? Lucas 9:23, não estou enganado: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia, negue-se a si mesmo e siga-me. É um chamado à renúncia. E a obra missionária também é uma entrega de amor. Amém? O exemplo maior que esse amor impressionante e grandioso que nós ouvimos é o próprio Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o exemplo maior de missões. O que você está disposto a entregar para fazer a obra de Deus? Irmão, eu estou disposto a entregar R$2 por mês. Irmão, estou disposto a entregar 2 minutos de oração. Irmão, eu estou disposto a entregar os meus pés para ir fazer a obra de Deus. Deus conta com cada um para fazer a sua obra. E pelos olhos da fé, vejo Deus falando com corações aqui nesta noite. Coloque-se de pé, por gentileza. Posso orar rapidamente? Não tenha medo. Não perca mais tempo. Deus lhe convoca, lhe chama, lhe constrange a fazer a sua vontade. Está disposto a fazer algo mais para Deus? O amor de Deus foi tão grande que Jesus morreu na cruz para mudar a sua história e a sua vida. Quero perguntar, não conheço, mas eu quero fazer este convite. Será que tem alguém aqui nesta noite que quer dar um passo para Cristo?
Será que tem alguém aqui que quer reconciliar-se com Jesus? Será que tem alguém aqui que quer, aleluia, reatar com Deus o seu compromisso? Lembro-me de quando Deus chama a Mateus. Jesus chega junto à coletoria e diz: ei Mateus, vem e segue-me. E ele levantou e o seguiu. Ele levantou e o seguiu. Os outros começaram a julgar: mas é um coletor de impostos, é um cobrador de impostos. Mas não importa, Jesus chamou ele para mudar a história da sua vida. Não coloque empecilhos. Em nome de Jesus. Jesus está te chamando nesta noite, dizendo: filho, eu te chamo pelo teu nome, e quero você na minha presença. Apesar do passado, apesar das desilusões, do sofrimento, da tristeza, de tudo que você já sofreu, Ele quer lhe usar, porque Ele te chamou. Aleluia. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Jesus está te chamando. Eu te chamei. Você não quer dar um passo para Cristo nesta noite? Seu coração está ardendo. Do passado, Aleluia. Aleluia. Você não quer dar um passo para Cristo? Aproveitando o tempo, eu te chamei. com autorização do pastor, você que quer vir receber esta oração, venha, em nome de Jesus. Para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto Eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. deixa eu te usar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, Quero orar por esse casal. Vocês vêm aqui, vocês dois. das decepções, Vem cá, em nome de Jesus. eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Não perca Eu te chamei. na obra de Deus. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Aleluia! que te faz chorar. É só você se entregar. É só você se entregar à vontade de Deus, que Ele quer te usar, fazer coisas grandiosas. São esses irmãos, são esses que precisam de oração. Vamos orar em nome de Jesus, para que a chama missionária possa aquecer a sua alma e o seu coração, e você saia daqui diferente. Porque o importante é como que você vai sair daqui e acordar no dia de amanhã, pôr em prática tudo o que você ouviu e o que você já sabe. Vamos orar. Levante a sua mão, você que pode,
Isso, aleluia. Vamos orar. Deus, ó Deus, ó Deus, aqui está o teu povo, a tua igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, toma cada vida, desperta cada coração. Eu sei que o Senhor tem chamado a cada um. Eu sei que o Senhor tem uma obra extraordinária nesse lugar. Ó Pai, levanta grandes missionários, missionárias, evangelistas. Ó Pai, homens e mulheres dispostos a fazer a sua vontade. Honra, Senhor amado, a vida do pastor local. Ó Deus, desperta, Senhor amado, a igreja, os obreiros, para se envolver com a sua vontade. A cada coração que ouve nesta noite, que a sua vontade, o seu poder, a sua glória possa invadir a cada vida. Ó Deus, nós oramos, pedimos, ó Deus, ó, usa a tua igreja, usa, transforma, toca, liberta, restaura a cada vida que está aqui na frente, Jesus. Usa, Senhor, usa, Senhor, usa, Senhor, usa nas tuas mãos. Faz grandes coisas. Deixa eu te usar. Deixa Deus te usar e faz grandes obras. Deixa eu te usar. Usa nas tuas mãos, Senhor. Faz a sua vontade. Desperta cada um, em nome de Jesus.